Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou Iva Leão e hoje a gente vai estar fazendo o desenho de uma carta selada, mas selada naquele estilo antigo, em correspondências que precisavam de um certo sigilo e utilizavam uma espécie de carimbo com cera para lacrar o envelope. Vamos fazer então? Vamos ver como é que fica. Vamos lá, vou deitar aqui minha área de desenho e vou começar com a ferramenta retângulo. Vou fazer o formato do envelope primeiro. Beleza. A partir dele, eu vou fazer as pontas aqui, né, dos triângulos para fazer a dobradura, né, do envelope. Então, eu vou utilizar o polígono com 3 lados. Opa, agora sim, né? Polígono aqui com 3 lados. Vou ajustar a posição dele, a largura primeiro aqui, ó, e encostar ele aqui embaixo. Então, selecionando os dois objetos, letra B. Vou colocar ele até um pouco mais da metade, então ó, vou achar o ponto que é o ponto médio. Ponto médio, cadê? E vou puxar um pouquinho mais para cima, que é onde geralmente fica a dobra do papel. Vou fazer uma cópia desse objeto espelhando para cima, então estou pressionando o Ctrl, clicar com o botão da direita no mouse para fazer uma cópia e vou posicionar ele aqui, encostando em cima, para ficar justamente essa transição aqui de pontas, uma encostando na outra. Colocar todos os objetos com uma cor cinza aqui. Agora a gente vê o envelope mais coerente aqui, né, com as pontas sobrepostas. E dá para a gente entender o desenho. Beleza. Já vou aplicar alguma coloração para ficar um pouco mais interessante. E depois a gente vai trabalhar bastante no selo aqui central. Então vou utilizar a ferramenta de preenchimento interativo para criar um gradiente aqui. Essa extremidade... deixa eu criar um ponto aqui antes no meio. Um ponto aqui no meio, mais ou menos. A extremidade eu vou utilizar um tom de cinza. Algo assim. Aqui no meio eu vou colocar um cinza um pouco mais escuro. Ok. Inclinar um pouco mais aqui para deixar um pouco mais natural. Nesse outro objeto eu vou fazer o mesmo esquema. Criar um preenchimento interativo. Um gradiente, né, aqui com preenchimento interativo. Então a partir de um cinza, indo para quase um branco aqui mesmo, nessa extremidade. A mesma coisa no de baixo, com uma angulação um pouco diferente. Vou jogar de baixo para cima. Acho que assim está interessante. Vou tirar a linha de contorno de todos os objetos. Vou deixar bem suave mesmo. E aqui, para ficar mais interessante, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma sombra para esse objeto aqui de cima, para essa ponta aqui de cima. Só que essa sombra eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho o papel, imaginando aqui, né, o papel dobrado está vindo daqui de cima para frente. Então, ele tem um pouquinho mais de distância na extremidade aqui do centro, e ele praticamente é colado, encostado aqui na extremidade superior, nessa parte superior. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar esse objeto aqui, então vou criar aqui uma cópia, vou arrastar um pouquinho, clicar com o botão da direita, fiz uma cópia. Vou colocar ele num tom de cinza e vou jogar ele para trás do outro objeto, Ctrl Page Down. Ajustar aqui um pouquinho a posição, para que aconteça isso aqui, ó. Na extremidade superior, ele praticamente desaparece. Na extremidade inferior, a gente vê um pouco mais desse objeto embaixo, dando justamente essa sensação de que tem uma sombra e que essa ponta aqui ela é um papel dobrado, onde essa extremidade aqui, a pontinha, ela é um pouquinho afastada do resto do envelope, enquanto que aqui é mais colado. Ok? Acho que eu vou ajustar só um pouquinho o tom
dessa parte aqui. Deixa eu observar. Talvez um pouco mais claro aqui. Assim tá legal. Tá. Tá bem interessante já o traçado em si do envelope. E agora a gente vai trabalhar bastante no selo, como eu falei. Deixa eu agrupar tudo isso daqui. Vou utilizar a ferramenta polígono novamente. Fazer aqui no centro. Ah, deixa eu ajustar o número de lados, né? Vou colocar com 12 lados dessa vez. Opa, estou clicando errado. Aqui. Então, vou usar o Shift e o Ctrl, porque eu quero fazer ele proporcional, né, aqui. Deixa eu ver que tamanho que eu vou fazer. Acho que mais ou menos isso. Legal. E aí, o seguinte. Esse formato aqui, eu quero que ele seja um monte de evoluções, né, algumas ondulações ao redor. Vou ajustar aqui. Algumas ondulações ao redor. E eu não quero que seja com pontas, né? Eu quero ele arredondado. Então, vou converter esse objeto em curvas, Ctrl Q. Vou voltar na ferramenta Forma, selecionar todos os nós, converter todos esses segmentos em curva e fazer com que todos eles se tornem suaves. Com isso, ele fica arredondado. Olha que legal. Bem fácil, né? Ok, vou aplicar uma cor, vou colocar um vermelho num tom mais escuro. E a gente vai trabalhar bastante aí na questão da tonalidade até chegar num efeito legal, com algumas sobreposições de sombra e tudo mais. Tirar a linha de contorno dele. Ok. Vou fazer uma cópia desse objeto. Ah, na verdade eu deveria ter feito o polígono antes, uma cópia antes, mas tudo bem, eu vou fazer de novo então. Porque o interno eu quero com uma evolução. Deixa eu fazer aqui. O interno eu quero com uma evolução um pouco mais suave. Vamos colocar centralizado? Um com o outro. Aumentar um pouquinho. Mais ou menos isso. E a gente vai usar o mesmo princípio. Vou transformar em curvas, então Ctrl Q, o atalho. Selecionar todos os nós. Converter todos os segmentos em curvas e suavizar todos eles. Aí o que vai acontecer? Vai ficar uma ondulação bem suave, tá vendo? E a ideia é que aqui no centro seria um objeto redondo, como um carimbo redondo, né? Só que ele tem uma pequena imperfeição, porque o material que é utilizado é uma cera, e aí ele fica um pouquinho irregular. Beleza. Vou colocar um gradiente aqui nessa parte interna, então de novo preenchimento interativo. Vou colocar mais ou menos nesse ângulo. Ah, estava sem cor, né? Deixa eu colocar a cor primeiro. Vou colocar a mesma cor daqui. E agora sim. Achei estranho que ele ficou... Na verdade, eu vou colocar mais escuro ainda nessa extremidade. Ah, já tinha usado mais escuro, né? Agora que eu percebi. Foi o mesmo tom? Eu acho que foi o mesmo tom. Ou tá muito parecido. Acho que tá muito parecido. Vou usar um vermelho aqui. Um vermelho bem básico mesmo, vermelhão. E aqui um tom mais escuro na outra extremidade. Tá. Vou tirar a linha de contorno e vou aplicar uma sombra interna. Então, ferramenta sombra. Borda interior. E aí já dá uma ideia de que tem uma profundidade aqui, mas a gente vai melhorar isso ainda, tá? Vamos lá. Vou copiar esse objeto, puxando para o centro. Então, vou puxar um pouquinho para o centro. Clico com o botão na direita, fiz uma cópia. Deixa eu ajustar um pouquinho mais o zoom. Eu quero ele um pouquinho menor a distância. Estou usando o Shift e estou só reajustando aqui o espaço. Ok, mais ou menos isso. Por acaso, depois eu faço mais algum ajuste, mas acho que eu vou diminuir um pouquinho o efeito aqui. Deixa eu pensar. Talvez menos enevoamento. Acho que mais ou menos isso. Tá, qualquer coisa a gente volta aqui depois. Essa parte aqui externa, eu vou precisar também de uma sombra interna, mesmo esquema. Aqui, ó, borda interior. Beleza.
Vou precisar também de uma cópia desse objeto. Vou copiar e colar aqui. Vou deixar ele lá para trás. Para eu conseguir me localizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho ele. Colocar ele em preto. Sólido mesmo. E vou jogando para trás. Ctrl Page Down. Beleza, ficou atrás de todo mundo. Agora, esse formato aqui de trás, eu quero deixar ele bem coladinho mesmo aqui, ó. Quase não dá para ver. Ok? E vou fazer uma pequena distorção em alguns pontos desse cara aqui, ó. Então, vou puxar esse aqui mais para cá. Ó, observem de longe. A ideia é fazer com que pareça um pouco irregular, né? Na verdade, pareça não, é que ele seja irregular em alguns pontos ao redor do objeto, para não ficar tudo retinho. Porque num objeto real, né, teria algumas imperfeições mesmo. Então, estou puxando cada um mais ou menos para um lado, sem muita regra aqui. Ok, deixa eu ver se não ficou estranho em algum ponto, que às vezes o quanto eu puxei pode ter ficado estranho. Acho que só aqui, ajustar um pouquinho. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o preto e vou fazer o mesmo esquema, acompanhando um pouco mais a curvatura. Aqui eu acho que eu peguei o certo, sim. Ficou bom. Deixa eu só ver se ele está com sombra. Não, o preto não está. Normal. Aí, já dá para perceber que fica uma noção de profundidade interessante, mas a gente vai trabalhar um pouco mais isso daqui. Ok? Vamos lá então. Esse preenchimento gradiente aqui interno, eu vou ajustar um pouquinho ele. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Eu preciso de uma transição um pouco mais escura, assim, ó, um pouco mais forçada. Não estou conseguindo selecionar, deu algum tilt. Grudou aqui. Pronto. Beleza. Internamente, os selos, eles vêm com algum tipo de brasão, algum símbolo, né? Eu vou pegar uma forma pronta, aqui no conjunto, junto com o polígono, formas comuns. Vou pegar essa carinha, mas você poderia trabalhar num desenho, um símbolo, um brasão, né? Alguma coisa do tipo, para estar colocando aqui no centro. Opa, ele selecionou sem querer o objeto. Então, desenhando ele aqui. Vou colocar ele no centro. Selecionei outro objeto, C, E, para centralizar. Vou aumentar um pouco a espessura. Que assim tá legal. Nessa proporção aqui, 1.5. Ficou interessante. Vou transformar esse traçado do objeto da forma simples, né? Em o contorno dele, né? Em objeto, que ele é puro contorno. Ok. E agora eu tenho um pouco mais de controle. Eu vou inclinar um pouquinho, rotacionar, né? Aqui, ó. Um pouquinho, novamente para parecer um pouco mais natural. Colocar uma cor praticamente igual aqui. Algo assim. Talvez o mais escuro. Só que aí ele se perde um pouco aqui. Então eu preciso de alguma variação do tom. Peraí, vamos fazer um pouquinho mais de variação aqui, ó. Talvez um pouco mais escuro. Agora ficou bom. Vou fazer uma cópia dele também. Ou talvez aplicar só um pouquinho de sombra, deixa eu pensar. Vou experimentar um pouquinho de sombra nele, vamos ver como é que fica. Vou utilizar um incandescente. Ou, deixa eu ver. Nananã, qual que eu vou usar aqui? Peraí. Vou usar um desses de plano. Vamos ver aqui, tem que deslocar um pouquinho, né? Só que aí ele fica para cima, não fica legal, não é bem o que eu quero, não. Acho que eu vou fazer. Deixa eu tentar o interno, vamos ver de novo. A borda interior só que está muito grande, né? Eu tenho que deixar um elevamento bem pequenininho, 2. E aqui também a largura da sombra interna deixa bem minúsculo, 1 ponto. E talvez diminuir a opacidade da sombra.
muito forte. Acho que assim ficou mais interessante. Uma pequena variação, só para ficar a ideia da marca, mas quase se perdendo por conta do ponto de sombra e tal, né? Acho que ficou interessante, tá. Mas agora eu vou deixar um pouco mais realista, fazendo alguns pontos de brilho aqui ao redor, brilho e sombra. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um objeto aqui de controle. Então vou fazer com a elipse, criar um novo objeto aqui com a ferramenta de preenchimento inteligente, clicando nesse pedaço. E agora eu posso jogar fora a elipse. Esse pedacinho aqui eu vou editar com a forma. Fazer o seguinte, ó, converter todos esses segmentos em cúspide para eu ter o controle individual. Vou eliminar esse nó e esse nó aqui. Opa, não pegou. De novo. Aí. Vou criar um novo nó aqui no meio e puxar aqui mais para dentro. Deixa eu ver se eu eliminar esse nó. Não, vai ficar estranho. Só ajeitando o ângulo aqui. Algo mais ou menos assim deve dar certo. Tirar a linha de contorno, puxar o objeto aqui, colocar ele em branco e com uma transparência, vamos lá de novo, ó, transparência, vou colocar uma transparência uniforme em 95%, deixa eu ver, 90%, 90% vai ficar bom. Vou fazer uma cópia desse objeto, mesmo esquema, ó, diminuindo aqui para o centro, fazer uma cópia, posicionar ele aqui e vou fazer uma mistura interativa entre os dois objetos. Então vou utilizar aqui, ó, misturar, puxar de um para o outro. Mas eu acho que o último objeto poderia ter uma transparência de 100%. Deixa eu alternar aqui então, ó. O que eu fiz para conseguir pegar esse objeto que está bem aqui na ponta? Eu posso clicar na ponta, mas às vezes eu não consigo pegar nele e eu acabo pegando a mistura. Uma dica então para conseguir pegar o objeto de uma das extremidades de uma mistura. Eu clico no que está mais fácil, que no caso é esse aqui que está no centro, e aperto a tecla Tab, ele vai alternar pulando para um próximo objeto, né? Ele vai pular para o outro objeto, que nesse caso ele pega justamente o objeto da outra extremidade. Esse objeto eu vou editar então, eu vou colocar com 100% de transparência. Vamos ver como é que fica. Ah, agora ficou melhor. É isso que eu queria, ó. Ele vindo justamente de totalmente transparente até um pouco de opacidade, né? Por conta da mistura. Se eu for afastando, aí a gente nota o que eu quero aqui, ó. Um efeito de brilho, ok? Bem suave aqui na ponta. Então agora eu vou pegar todo esse conjunto aqui, né? Que é o grupo de objetos da nossa mistura. Deixa eu selecionar por aqui, ó, fica mais fácil. Peguei todos eles, vou agrupar e vou fazer uma cópia arrastando aqui e reposicionar ele para estar no ângulo aqui da outra pontinha. Ajeitar um pouquinho o tamanho e eu vou mudar a cor. Não vou pôr branco, vou pôr um tom do vermelho. Deixa eu pegar esse vermelho comum. Olha como fica interessante. Tá realmente um ponto bem de brilho ali, ó, bem suave. Vou copiar mais uma vez e jogar aqui nessa extremidade. Ajustando aqui para eu jogar melhor. Rotacionar. Opa, vamos lá, só mover. Enxergar de longe novamente. Olha lá, olha como fica bem legal o efeito. Ah, eu não copiei sem querer. Deixa eu copiar isso aqui então, ó. Copiar. Vou desfazer. Voltou lá e vou colar de novo. Pronto, consertei. Então agora eu tenho um ponto aqui e um ponto mais claro aqui. Eu vou copiar os três. Ctrl C, Ctrl V mesmo. Arrastar aqui para baixo. Rotacionar eles. Só cuidar para não fazer bobagem. Ó, rotacionar eles aqui. Colocar. Opa! Colocar eles aqui nas outras três pontinhas.
Aumentar o zoom para eu ajustar. Só que desse lado eu vou colocar escuro, então eu vou pegar todo esse conjunto e vou pintar ele de preto. E esse aqui eu vou colocar num vermelho bem mais escuro. E esse aqui também. Na verdade, quase não dá para enxergar aqui, né? Pode ser um vermelho bem mais escuro. Deixa eu tentar puxar um bem escurão mesmo. Não sei se vai ser o mesmo tom. Não, aqui ele estava mais escuro ainda. Deixa eu puxar aqui então. Fazer mais uma variação, puxando para o quase preto. Muito escuro. Espera aí, vamos de novo. Aqui o tom está muito parecido com o que já está no fundo. Talvez arrastar um pouquinho, deixa eu ver. Não, também. Vamos de novo. Vamos ver se esse vai. Aí, agora ficou bom. Copiar de novo essa cor. Certo, agora sim. Deixa eu ver de longe. Ok. Então, só ajustar mais alguma coisinha aqui de efeito para ficar legal. Vou selecionar tudo isso daqui. Vou agrupar. Deixa eu ver se está centralizado nesse objeto. Acho que não está. Aí. E vou colocar um pouquinho de sombra bem suave ao redor de tudo isso aqui, ó. Vou pegar então esse grupo. Sombra. Vou colocar só um incandescente pequeno. Vamos ver aqui, ó. Incandescente pequeno. Que ele dá uma sensação bem legal de que o objeto existe ali mesmo. Só que está um pouquinho forçado. Eu vou deixar um pouquinho mais suave. Vou colocar mais claro aqui, ó. Aí. Tá. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu observar. Ah, vou colocar também uma sombra na própria carta. Vou usar um plano inferior aqui esquerdo. Só ajeitar a posição, que está muito deslocado. Ajustar o zoom de novo. Observar os detalhes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa melhorar. Ok, eu acho que tá bom. Bem, eu acho que tá bom. É um desenho relativamente simples, mas a gente trabalhou bastante em alguns detalhes, né? Especialmente aqui no conceito do selo e na questão do sombreamento aqui. Observe que eu só coloquei alguns gradientes nos objetos simples e já dá uma noção bem legal de profundidade, né? Aquele semi-realismo. Aí você poderia também pegar mais de um, né? Ó, vou selecionar aqui, ó, agrupar tudo isso aqui, copiar e rotacionar um pouquinho, tipo duas cartas sobrepostas aqui, ó, já dá uma ideia legal também. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, o like é sempre muito bem-vindo. Qualquer ideia, sugestão, dúvida, coloquem aí nos comentários. Compartilhem com algum amigo. E se não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Até mais!